Irmãos, graça e paz. Meus irmãos, antes de começar, só um aviso. Hoje nós retornamos com aquelas atividades com as crianças durante o sermão, para que as crianças participem também do sermão à sua maneira. Então, os pais com suas crianças podem se dirigir à parte de trás se quiserem ali na mesa. Tem algumas pranchetas ali com as atividades em que as crianças vão poder ali preencher, os pais ajudam, então, e assim elas podem também entender e participar à sua maneira do sermão. Ok? Junto da prancheta vem um estojinho, já vem tudo prontinho, é só pegar e usufruir. Então vamos dar, então, início à exposição da Palavra de Deus nessa noite. Convido os irmãos que abram a Palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos. Semana passada eu fiz um breve intervalo, na pregação sequencial em Atos, para falar um pouco sobre o povo judeu e o que a Bíblia tem a falar sobre eles. Pregação em Romanos, capítulo 11. Mas hoje, então, retornamos a Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 8. E hoje vamos tratar do verso 9 ao verso 25. Atos 8, de 9 a 25. Esse é um texto muito rico de conteúdo e muito importante no livro de Atos dos Apóstolos. Ele marca uma transição da primeira para a segunda grande parte de Atos dos Apóstolos. A gente fala que Atos tem, ao todo, 4 grandes partes. Tem gente que fala que são 2, né? Pedro primeiro e depois Paulo. Mas também você pode marcar pelas regiões que são alcançadas. E agora a gente chega de fato em Samaria e tem uma grande transformação aqui. Como esse é um texto muito rico, eu vou pregar ele em 2 etapas. Então hoje eu vou falar de um aspecto desse texto e na semana que vem eu vou falar de outro. Atos 8, de 9 a 25. Peço que você acompanhe com atenção a leitura da palavra que eu farei. O texto da palavra de Deus diz assim: Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, e insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele que sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Até aí, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra.
ela é rica, ela é eficaz para transformar os nossos corações. Pedimos a Deus que as sementes que serão lançadas hoje encontrem terra fértil nos nossos corações, para que a tua palavra ali frutifique e o teu nome seja exaltado por nós. É o que nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Toda noite lá em casa, depois que a gente faz o culto doméstico com as crianças, tem uma coisa que a Sofia não deixa faltar. A Sofia, ela vira para mim e fala assim: eu quero ler livro. A gente sempre lê alguns livrinhos para ela antes de dormir. Especialmente uma série de livros que ela gosta muito, que chama a série da Porquinha e do Geraldo. Que é uma série de livros muito legal, recomendo aos pais aí de crianças, de um autor que chama Mo Willems. Bom, uma das histórias se chama Hoje Eu Vou Voar. E ela é mais ou menos assim, conta que num belo dia, essa porquinha, ela virou pro Geraldo, que é o amigo elefante dela. Gente, é uma história de criança, tá? Essa porquinha, então, ela vira pro Geraldo, o amigo elefante dela, e diz assim: hoje eu vou voar. Aí o Geraldo, espantado, olha para ele e fala assim: hã? Não vai não. Não vai voar nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Porque porcos não voam. Aí a porquinha olhou para ele meio assustado assim e falou: tá bom, mas eu vou tentar mesmo assim. E aí o Geraldo ficou meio desapontado, mas virou para ele e falou: olha, você não vai conseguir. E a porquinha começa a tentar e obviamente ela não consegue. Mas ela segue tentando. E o Geraldo vê que ela está com dificuldade e fala assim: acho que você vai precisar de ajuda para isso. Aí ela dá um sorriso e fala: é mesmo, acho que eu vou buscar ajuda para eu conseguir fazer isso. E mesmo com algumas ajudas, ela não consegue ainda. Até que um pelicano encontra ela na história. E aí esse pelicano, ele oferece ajuda para ela. E ela aceita. Então ele amarra uma corda nela e ele voa com ela. Né? Ele segura ela e ele voa e ela vai com ele. E quando o Geraldo olha e a porquinha está lá no céu, ele fica espantado e fala: você está voando! Está voando, a minha amiga pode voar. Ao que a porquinha responde para ele: não, Geraldo, eu não estou voando não, eu estou sendo ajudada. Só que aí o Geraldo está tão espantado com aquilo, que para ele aquilo é voar, é suficiente dizer isso. Então, por fim, ele diz: se dá para fazer, ela me mostrou, então amanhã eu que vou voar. Aí a porquinha olha para ele, lembra que ele é um elefante e fala: vixe, boa sorte. Bom, essa história nos mostra que há coisas que realmente são impossíveis de fazer, a não ser que você tenha alguém que te ajude, alguém que possa e que faça por você e que te leve junto com isso. E no texto de hoje, nós somos apresentados a um homem que quer fazer as coisas por si só. Ele quer aparecer por si só e ele não quer ajuda para isso. Ele quer até oferecer aquilo que ele tem para comprar, se puder, para que ele faça. Ou seja, ele quer voar, mesmo sem ele ter asas ou ser um pássaro ou qualquer coisa assim. Será que dá para comprar a capacidade de voar? Ou para adentrar no texto, será que dá, de alguma forma, para a gente comprar fé para o nosso coração? A gente vai meditar sobre isso hoje. Em resumo, o que a gente precisa entender é simples. É que a verdadeira fé, ela vem da graça de Cristo, pela obra de Cristo e é firmada em Cristo. Qualquer coisa que fuja disso é uma fé falsa. Em resumo, é isso. A verdadeira fé vem da graça de Cristo, pela obra de Cristo e é firmada em Cristo. Qualquer coisa que fuja disso é uma falsa fé. E a gente vai ver isso em 4 pequenos pontos, 4 partes rápidas, que mostram o aspecto falso da fé. Aquilo que a gente olha e que a gente acha que aquilo pode ajudar a nossa fé e muitas vezes mais atrapalha do que ajuda. Na semana que vem a gente vai ver o aspecto positivo
da fé e como a gente pode obter isso a partir do texto. Então, hoje a gente vai tratar mais da questão da falsidade da fé. Só para a gente se situar na história aqui. É interessante ver que o texto anterior, ele mostrou um aspecto positivo da fé verdadeira. Olha aí o versículo 8 do capítulo 8. E houve grande alegria naquela cidade, depois que Filipe pregou ali, né? Ou seja, o evangelho foi recebido com alegria, com fé por aquele povo. Mas agora parece que Lucas quer nos mostrar que o copo nem sempre está cheio. Ou a gente nem sempre olha o copo meio cheio. Às vezes ele tem também algumas ameaças que devem ser observadas. E eu quero mostrar então 4 formas erradas de se observar ou de se obter fé que esse texto nos mostra. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver que a fé não é determinada por experiências. Fé não é determinada por experiências. E é aí que Lucas introduz então esse personagem icônico aqui chamado Simão, o mágico, na história. Por meio dele a gente vai ver que essas experiências não compram ou não podem comprar a fé. Olha de novo o versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele o grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiram a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. Então o texto nos mostra esse homem chamado Simão, e ele é um mágico, ou um mago, ou um ocultista, alguma coisa assim. Mas uma coisa que já tem que ficar clara para a gente é que essa mágica que ele faz, ela não é sobrenatural. O texto diz que são ilusões. Tipo aquelas apresentações de programa de auditório, ou quem é mais velho, tipo da minha idade aí, que lembra do Fantástico, quando passava o Mr. M. Quem lembra desse quadro que tinha lá no Fantástico? O cara que ele fazia uma mágica e aí no próximo bloco ele explicava a mágica dele, como é que ele conseguia fazer aquilo. Bom, são ilusões, né, muito bem feitas, que até parecem algo sobrenatural. E essas coisas chamam a atenção mesmo. Eu mesmo gostava muito desse quadro do Fantástico lá, do Mr. M. Mas o problema aqui principal na história é o que Simão passou a fazer com esse poder dele, com essa capacidade que ele tinha. O texto diz o quê? Que ele insinuava ser um grande vulto, a ponto de todas as pessoas o verem como um homem com espécie de poderes de Deus, né? E como os samaritanos, a gente viu no último sermão, que eles eram um povo mesclado, né, de judeus com vários outros estrangeiros, especialmente assírios, né? Eles tinham uma fé meio estranha, meio diferente. Então eles caíam fácil nessas coisas ocultistas, porque eles não eram firmes como os judeus na lei judaica. Eles fizeram um sincretismo ali da fé deles. Ou seja, Simão se aproveitava disso. E veja, não é só para ele ser famoso, é óbvio que ele queria crescer e ser visto e tudo mais. Mas veja que ele passou a ser alguém visto como um super-humano, um símbolo, talvez até espiritual, como um Deus. E por incrível que pareça, estava dando certo, porque as pessoas aderiram a ele, o texto diz, com as suas ilusões, e até passaram a chamar ele, por conta dessas experiências que elas viam, de o grande poder. Primeira coisa, então, que a gente tem que notar nessa parte do texto é que nós temos um grande alerta bíblico aqui sobre as questões de experiências, de sinais, de coisas miraculosas que aparentemente aparecem no nosso meio. Deixe-me tecer algumas questões sobre esse assunto. Primeiro, uma coisa que tem que ficar clara: o que os nossos olhos veem muitas vezes pode ser mera enganação, mera ilusão. A gente tem que aprender a desconfiar de certas coisas. E sabe, eu não estou dizendo que tudo o que acontece, e a gente obviamente
vê isso na TV ou nas redes sociais de outras igrejas, que acontece isso o tempo inteiro. Não estou dizendo que tudo que acontece é mera ilusão. Eu creio que Deus ainda faz milagres, e Ele faz sim. Mas eu desconfio grandemente da constância dos milagres com que hoje se mostra. Porque na Bíblia são pouquíssimos períodos em que essas experiências acontecem com frequência. São 3 grandes períodos de milagres na Bíblia. Se você olhar, o período de Moisés, o período de Elias e Eliseu e o período de Cristo e os apóstolos. São 3 períodos da história. O restante dos períodos, se você olhar na Bíblia, poucos milagres acontecem. Não estou dizendo que eles não acontecem. Acontecem, mas não são tantas coisas assim, igual nesses períodos específicos, que Deus tem seus propósitos específicos. A primeira revelação da lei, Elias e Eliseu, revelação aí profética, o início aí, o grande ápice da profecia de Israel, e por fim, o início da igreja, com Cristo e os apóstolos. Fora isso, milagres acontecem com pouquíssima frequência. Por isso, temos de colocar as experiências no lugar que elas devem estar. E qual lugar é esse? Experiências podem sim ser úteis. Como? Para aumento de confiança, para encorajamento e coisas assim. É interessante e pode sim ser útil você ouvir relatos de milagres que Deus vem executando até hoje. Um missionário em algum lugar e Deus executa um milagre ali. Ótimo, isso é excelente, isso fortalece a nossa fé, mostra que Deus age no mundo. Mas milagres não devem ser usados para a gente fazer teologia, ou seja, para a gente fazer questões doutrinárias. Porque só tem uma coisa que é 100% confiável nesse mundo que Deus deu para nós. É a palavra dele. É a palavra dele. Muitas vezes experiências não são confiáveis. Porque nós não somos confiáveis. A palavra é externa a nós. Foi Deus quem nos deu. Então, isso aqui é 100% confiável. Então, as experiências, ainda que pareçam reais, elas não podem ser padrão para a gente entender ou para a gente crer ou qualquer coisa assim. O nosso padrão de doutrina é a Bíblia. E não a experiência. E, infelizmente, no nosso tempo, igrejas fazem doutrina com base em experiências, como profecias, curas, línguas ou qualquer coisa assim. Eles dizem, por exemplo, que para saber se você realmente foi batizado no Espírito Santo, você precisa falar em línguas. Ou seja, você precisa de uma experiência para atestar sua conversão. A Bíblia nunca diz isso. Outra, dizem que se você não tem experiências dessas diferenciadas, proféticas ou coisa assim, é porque você está fraco na sua fé. A Bíblia nunca fez uma régua de fé baseada em experiência. Ou pior, tem pessoas que seguem essas coisas que atestam ensinos por meio de experiência. Eu já vi gente falando assim, eu já curei não sei quantas pessoas, pode seguir o que eu falo. Deus está comigo. Nós nunca fomos chamados a seguir alguém por o que ele faça ou deixa de fazer. A Bíblia nos chama a seguir um, e esse um é Cristo Jesus e a palavra dele, somente. Por isso, meu irmão, fé não pode ser comprada por experiências. A gente tem que ter 2 pés atrás com experiências. Não são as experiências que medem ou comprovam a sua fé, mas é a obediência à palavra de Cristo. A gente, inclusive, lê um texto hoje no início, eu até vou falar dele mais vezes, mas Jesus fala, pelos frutos os conhecereis, não pelas experiências. E fruto ali é certamente obediência a Cristo. O próprio Cristo, ele diz assim para nós, aquele que crê em mim, não nas experiências ou coisa assim, tem a vida eterna. Ou aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É Cristo quem é a base da nossa fé.
Por isso, todo aquele que crê em Jesus já é batizado no Espírito Santo. Porque ele mesmo falou que ia enviar o Espírito Santo quando ele terminasse a obra dele. Todo aquele que se converte em Cristo Jesus já tem o Espírito Santo. Não é uma experiência que vai te levar a conhecer isso. A sua fé, ela é fraca ou ela é forte, a depender do quanto você tem confiado em Jesus e não nas experiências que têm acontecido na sua vida. Sua vida pode estar cheia de dificuldade, de sofrimento, de problema, mas se você estiver confiando em Jesus, a sua fé, ela está forte nele. Jesus é o foco da nossa fé, não as experiências. Essa é a primeira coisa que a gente tinha que ver. O texto segue. E aí a gente tem um segundo erro a respeito da fé. E percebam o que eu vou dizer e eu vou explicar. Confissões e batismos não determinam a nossa fé. Isso é importante. Você confessar a sua fé com a sua boca e você ser batizado não é isso que determina a sua fé. Olha os versos 12 e 13 do texto. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Bom, Filipe ele então chega na cidade, começa a pregar o evangelho, e o evangelho vai sendo confirmado com os sinais e milagres e maravilhas que ele vai fazendo ali. E perceba, esses são sobrenaturais, esses são de fato verdadeiros, diferente do de Simão, porque Simão ele fica extasiado com o que ele está vendo. Opa, aquele ali é diferente, o que ele faz é outro nível, né? Ou seja, mas o que a gente tem que ver aqui é que o foco da mensagem de Filipe não são os sinais. Está aí uma grande diferença. Lucas ele começa falando que Filipe foi evangelizar, foi falar sobre o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. E ele confirmava isso por meio de sinais e maravilhas. E nessa pregação, nesse evento de Filipe ali em Samaria, muita gente se converte. Muita gente é batizada. Muita gente confessa a sua fé. E adivinha quem está no meio desse povo? Simão. O texto diz que Simão abraça a fé e é até batizado também. Por isso, muita gente olha para esse versículo e diz, Simão realmente se converteu. A Bíblia está dizendo que ele abraçou a fé. Depois, o que acontece com ele é só uma caída normal, né, que a gente tem quando a gente peca e coisa e tal. Mas será? Eu creio que não. Por alguns motivos. Pelo comentário de Lucas aqui, que Lucas faz dele, Lucas fala assim, que Simão acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Parece dar a entender que foram os sinais que cativaram Simão, e não a mensagem do evangelho. Ele estava preocupado com as experiências, não com transformação de vida por meio de Cristo Jesus. Além disso, logo mais à frente, nos versículos 18 e 19, ele tenta comprar o dom de Pedro e de João com dinheiro, né? Além de Filipe ter feito os sinais e maravilhas, Pedro e João chegaram lá, semana que vem a gente vai tratar disso bem. Eles chegaram lá e eles impuseram as mãos sobre os convertidos para que eles recebessem o Espírito Santo. E ele fica impressionado com aquilo e ele chega para Pedro e fala aqui, ó, toma uma quantia de dinheiro, quanto você quer? Eu quero esse poder também. Eu quero poder impor minhas mãos e as pessoas receberem o Espírito Santo. E o que Pedro diz para ele? Olha o versículo 21. Na verdade, olha a partir do versículo 20 do texto. Pedro, porém, lhe respondeu, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E depois ele manda que Simão se arrependesse. Pedro fala que o coração dele não é reto diante de Deus. E manda ele se arrepender. E o que Simão faz?
Não é arrependimento que ele busca. Ele simplesmente tem medo da consequência. Logo, ao que parece, é que Lucas está querendo mostrar para a gente que Simão, ele é um falso convertido. Aí você pode falar, mas pastor, ele foi batizado, ele abraçou a fé. Como é que ele não é convertido? Ele foi lá na frente de todo mundo, água na cabeça. Como é que funciona isso? Eu sei. Mas essas coisas, meus irmãos, elas não são comprovantes fidedignos de fé. Pessoas muitas vezes se confessam, mas confissões podem ser falsas. E se confissões são falsas, batismos podem ser também falsos por isso. Por exemplo, no Antigo Testamento não tinha batismo, tinha outro negócio chamado circuncisão. Todo judeu no Antigo Testamento era circuncidado. Mas nem por isso todo judeu era salvo. Por quê? Porque tinha judeu que não era judeu de coração. É por isso que muitas vezes na Bíblia os profetas falavam: vocês são incircuncisos de coração. Porque o símbolo externo vocês têm, mas o interno está longe. Vocês podem até participar do povo, mas o seu coração está longe de Deus. Aqui é igual. O batismo, ele é um símbolo também, importantíssimo. É a porta de entrada na igreja. Eu não estou dizendo que o batismo não é importante, ele é exigido, tal qual uma confissão pública de fé. Todo crente precisa fazer. Isso é exigido de todo aquele que é servo de Cristo Jesus. Você precisa confessar publicamente a sua fé, ser batizado para você participar da igreja. Mas essas coisas não são garantias de salvação, porque elas são símbolos externos. E é Deus quem olha o interior. Esse é um grande erro, por exemplo, da Igreja Católica Romana, né? Que ela ensina de fato que o batismo, que a água na cabeça ali, ela de fato salva. Por isso que as famílias católicas aí correm aí para batizar seus filhos e coisa e tal, para isso ser a garantia de salvação de alguém. Ou não só os filhos, mas qualquer pessoa. Vai lá e se batiza rapidão, depois você volta a viver sua vida. Pelo menos você vai estar garantindo a sua salvação. Não é assim que funciona. Ninguém é melhor do que Jesus, por exemplo, para nos ensinar isso. Vamos voltar lá no texto que a gente leu durante o culto? Abre lá a sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, no verso 15 ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha o que ele fala, verso 16: pelos seus frutos os conhecereis. Olha para o verso 21 agora. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Perceba, não é a confissão. E veja o que Jesus acrescenta: nem são as experiências. O cara pode fazer milagre com a mão dele de alguma forma. Não é isso que comprova a fé dele. Mas é uma fé que gera fruto. E fruto de obediência a Deus. Lembre-se disso, meu irmão. Você pode ser batizado, você pode ter confessado sua fé publicamente na igreja. Você tem que olhar para o seu coração. Peça para Deus: Deus, sonda o meu coração. Faz igual Davi. Davi no Salmo ele fala: Deus, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Se há, o Senhor tira. Me leva para o caminho da vida. É isso que vai dar a certeza da sua fé. Terceiro lugar,
o dinheiro também não compra a fé. Parece óbvio, mas no nosso tempo, olha o verso 18. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Simão estava maravilhado com os sinais realizados por Filipe. E depois ele ficou ainda mais com os apóstolos impondo as mãos e concedendo ali o Espírito aos convertidos. E isso chama atenção de fato, né? Imagina você ver alguém levantando a mão e acontecendo alguma coisa sobrenatural. É impressionante mesmo, né? A questão é que dons não se compram. Dons, não, a gente pode até pedir, mas a Bíblia diz uma coisa impressionante a respeito de dons. 1 Coríntios 12, 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, ou seja, a capacitação dos dons, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Ou seja, é o Espírito quem dá, é o Espírito quem concede, da forma como ele quer. E esses dons aqui que estão acontecendo aqui foram dados aos apóstolos. E a gente vê esse tipo de coisa somente os apóstolos fazendo no Novo Testamento. Não é uma coisa que você pede, compra ou oferece alguma coisa para ter. E mais, né? Porque ele não está fazendo só isso. Sobre essa tentativa de mercadejar o evangelho, a fé, ou o que é espiritual, ou especialmente essa questão de querer comprar um cargo eclesiástico. Aconteceu isso muito ao longo da história da igreja, especialmente na Idade Média. Isso foi, inclusive, um dos motivos para a reforma protestante acontecer. Até hoje, sabe qual é o nome disso? O nome dessa compra de cargos eclesiásticos? O nome que foi dado para isso é simonia. Por causa desse texto aqui, por causa desse Simão aqui. Então, toda vez que você ouvir falar alguma coisa sobre simonia, é querer oferecer dinheiro para ter fé, para ter cargos na igreja ou algo assim. E qual é a resposta de Pedro para ele? É uma resposta duríssima. Por quê? Porque mercadejar a fé é algo grave. Pedro diz para ele: o teu dinheiro seja contigo para perdição. Só que, obviamente, eu falei aqui num tom bem de boa, né? Pedro deve ter gritado e falado firme. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó: você e seu dinheiro vão para o inferno. É isso que Pedro está falando. Pedro está sendo duro mesmo. Por quê? Porque esse Simão, ele queria comprar o poder de atribuir o dom da fé, o dom do Espírito para ele. Ele quer para mim. Eu quero ter isso. Eu quero ser conhecido por isso. Certamente com a mesma motivação que ele tinha com as outras ilusões que ele fazia, né? Querer ser visto como alguém especial, espiritual, algo assim. Eu me pergunto, olhando para várias igrejas, especialmente neopentecostais de hoje em dia, qual a intenção de oferecer poder, de oferecer esse tipo de coisa na igreja? Qual a motivação de oferecer tantas questões envolvendo poder na igreja? Será que é um pressuposto para anunciar o evangelho de Jesus? Ou será que eles estão querendo mais seguidores para Jesus e oferecendo esse tipo de coisa? A maioria das vezes parece que não. Porque essas coisas são usadas para chamar atenção, para gerar repercussão. Porque não é Cristo que é o centro quando essas coisas acontecem. São essas coisas. Tanto que o culto não é um culto de estudo bíblico ou um culto de coisa assim, não. É um culto de experiência, é um culto de cura, é o culto de milagre. Tá vendo o que é colocado no centro? Não é o evangelho. Isso é um grande problema. Por isso Pedro fica irado com o que está diante dele, porque ele percebe o mau intento do coração de Simão. Não é um coração reto, porque não é um coração que deseja testemunhar o evangelho, o verdadeiro evangelho que transforma a vida. Uma cura pode ser muito útil, pode transformar seu corpo,
Mas ela não serve de nada se o seu coração não tiver sido transformado. O centro tem que ser o Evangelho. Mas mais uma enganação da parte dele, visando aqui o orgulho próprio do coração, é o que parece para Simão aqui. E, inclusive, perceba, Simão não estava interessado em ter o Espírito. Você percebeu isso? Ele não está pedindo, Pedro, eu quero comprar o Espírito para ele habitar em mim. Não. Você viu o que o Simão pediu? Ele queria o poder de conceder o Espírito. Ele queria administrar o Espírito, não ser usado pelo Espírito. Muita gente é assim. Muita gente quer ter o poder ao invés de ser instrumento do poder de Deus. Quer as benesses de ser um cristão, mas não quer passar pelas sanções que Deus exige dos cristãos. Quer ter poder, mas não quer ter responsabilidade. É por isso, meu irmão, que a fé ela é dada de graça por Deus. A palavra diz que a fé é dom de Deus. Não é pelo seu querer, pelo seu desejo, pela sua vontade. Por quê? Porque a nossa vontade, o nosso desejo é corrompido pelo pecado, é inclinado para o mal. Por isso, antes de eu ter fé, Deus regenera meu coração. Paulo diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e um morto não consegue ter fé por si só. Ele antes precisa viver para exercer essa fé. E Simão queria algo, então, impossível para ele, porque o coração dele ainda é de pedra. Ele queria ter algo que não dá. Antes a gente precisa ter o Espírito para poder exercer o poder do Espírito. E o verso seguinte vai mostrar que João não queria nem ajuda para isso. E esse verso 24 que a gente vai ler agora, ele nos mostra o último e quarto erro da falsa fé, é o nosso último ponto. Temer, ou seja, ter medo aqui no caso, nem sempre vai corresponder à verdadeira fé. Temer nem sempre vai corresponder à verdadeira fé. Veja lá o verso 24. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Simão ficou com medo do que Pedro disse. Esse pedido final dele aí parece mais um temor das consequências do que Pedro disse do que um arrependimento sincero e genuíno. Sabe, meu irmão, o temor da consequência do pecado até faz parte do arrependimento também. É um passo do arrependimento. É normal a gente temer a consequência do pecado. É normal a gente temer o inferno, tá? Mas junto desse temor, é preciso vir acompanhado algumas coisas para ser um arrependimento de fato. É preciso ter uma tristeza pelo pecado cometido. Não é só ter medo. Você precisa falar: eu errei de fato, eu estou triste com o que eu fiz. Por quê? Não é porque só vai vir consequência para mim. É porque eu feri o relacionamento que eu tenho com o meu Deus. E a partir de tudo isso, você então, converte. Você volta ao caminho correto. Um arrependimento é necessário para tudo isso. Tudo isso é que é realmente um arrependimento. E não parece que Simão queria seguir tudo isso. Ele meramente estava temendo. Meu irmão, não adianta não cometer, na verdade, pecado pelo medo da consequência que ele traz, simplesmente. Por exemplo, sabe quando você está perto de uma pessoa que é aquela pessoa mega irritante, que você não aguenta? Por que você não faz alguma coisa com ela, alguma coisa ruim com ela? Sabe, humilha ela. Você não vai responder para mim assim: porque assim, vai pegar mal para mim, né? A consequência vai ser ruim. Não, a resposta não é essa. A resposta é porque é moralmente errado fazer isso. A nossa consciência pesa de fazer aquilo que é errado. Deus colocou no coração do ser humano uma lei moral que denuncia que isso é algo errado. O que eu quero dizer com isso? Que o medo da consequência só existe porque há um Deus justo e santo que fez as coisas serem assim. Mas esse medo não é fé nesse Deus.
Você precisa intencionalmente crer nesse Deus como Senhor da sua vida. Isso é extremamente importante. Deixa eu dar um exemplo. Tem um filósofo conhecido chamado Blaise Pascal. Ele tinha uma ideia que ficou conhecida como o argumento de Pascal. Nessa ideia, ele fala que é melhor apostar na existência de Deus e crer nele do que na tese oposta. Por quê? Porque se você crê e Deus de fato existir, você está bem. E se você crê e ele não existir, você não vai perder muita coisa por isso. Esse é o argumento dele. Em outras palavras, se você crê se você não crê e Deus existir, você está lascado, então é melhor você crer. Ou seja, isso é o próprio medo da consequência. Mas essa não deve ser a base da nossa fé. Essa não é a base da nossa fé. A nossa fé não pode estar firmada no medo, mas no Deus e naquilo que Ele é e faz por nós. É impossível alguém simplesmente dizer: já que eu não quero arriscar minha vida no inferno, eu vou crer em Deus. Não, porque a gente não decide ter fé. A fé não funciona dessa forma. Não é uma mera decisão baseada em medo. E com isso eu quero rumar para a conclusão que eu quero chegar em meio a tudo isso, para concluir esse sermão. Eu quero dar a resposta para isso. Vou dar uma breve recapitulada. A gente viu então que a fé não pode ser comprada por nada que o homem possa oferecer. A fé não pode ser observada por meio de experiências, nem pode ser comprovada por meio de confissões ou símbolos como o batismo, apesar de serem importantes. A fé não pode ser comprada por qualquer tipo de dinheiro ou coisa que você ofereça por ela. O temor não evidencia a fé também. Então a pergunta que nos resta é: como é que eu chego à fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu faço então para ter fé? A resposta é bem simples. É só você lembrar do que o Geraldo diz para a porquinha. Você precisa de ajuda. E a boa notícia, meu irmão, tem alguém que pode pagar o preço da sua fé e te ajudar nisso. Tem alguém que pode te ajudar a receber o dom do Espírito que Simão quis sem ajuda. Abra sua Bíblia no último texto antes da gente terminar. Evangelho de João. João capítulo 14. João capítulo 14, a partir do versículo 18. Antes de Jesus ir para a cruz, ele se reúne com os apóstolos e ele diz assim, verso 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis porque eu vivo. Vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhes Judas, não os Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, o dom do Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e eu faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Então, depois de falar tudo isso, Jesus foi
para a cruz pagar o preço. E sabe por que você pode receber esse dom do Espírito que ele falou que ele não vai nos deixar órfãos e vai nos dar? Porque Jesus foi para a cruz. Porque ele pagou com o sangue dele. E só o sangue dele poderia fazer isso. Porque ele teve uma vida perfeita para poder limpar todos os seus pecados. É isso que Cristo fez na cruz. Ele veio ao mundo, viveu uma vida perfeita, mas mesmo assim ele foi à cruz por quê? Porque ele veio para carregar o meu e o seu pecado e nos conceder esse dom da vida. E agora, com vida, a gente pode ter fé. Ele disse, eu faço isso para que vocês possam crer. Por causa dele, nós podemos receber o dom do Espírito. Não é por dinheiro, não é por experiência, nem nada disso. Cristo pode amarrar a corda em você e te carregar para o céu com ele. Não importa se o peso dos seus pecados for do tamanho de uma porquinha ou do tamanho de um elefante. Ele te carrega com ele, ele aguenta. Então não perca tempo querendo fazer as coisas sozinho, juntando dinheiro, buscando experiências ou qualquer coisa assim. Peça ajuda. Vá até ele, vá até a cruz. É só isso que a gente precisa. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado por aquela cruz. Obrigado a Deus, porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer naquela cruz e carregar o peso dos nossos pecados nas costas dele e assim nos oferecer vida. E assim a gente poder ser reconciliado com o Senhor. Não havia outra forma, era impossível para nós. Não importa as experiências que participemos. Não importa aquilo que a gente fale com a nossa boca. Não importa a quantidade de dinheiro que a gente tenha para tentar comprar isso. Não importa o tamanho do medo que eu tenha. É Jesus transformando o nosso coração que pode nos levar até o Senhor. Ele é o único caminho. Então, Deus, nos ajude. A gente só tem um pedido a fazer. Nos ajude em Cristo Jesus. Pois Ele é o único caminho. É o que nós pedimos. No nome dele oramos. Amém.